Vamos agora, gente, para o Papo Reto. O Papo Reto de hoje traz um tema muito importante, um tema que eu julgo extremamente necessário. É um tema polêmico e a gente vai conversar de forma muito coerente, muito inteligente, porque a nossa convidada é maravilhosa. Fica porque você vai se surpreender, mas antes acompanhe o VT. Vivemos em uma sociedade considerada machista. Isso se manifesta em diversos problemas, como a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, altos índices de violência, assédio e estupro, objetificação da mulher, diferença salarial e muitos outros efeitos. Mas afinal, você sabe o que é machismo? O machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direito entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino e diminuindo o feminino. Ou seja, é uma opressão nas suas mais diversas formas das mulheres, feita pelos homens. Dados do IBGE mostram que, no Brasil, as mulheres dedicam, em média, quase 10 horas a mais por semana do que os homens no desempenho dos afazeres domésticos. Em consequência, os homens lideram as posições de chefia dentro das empresas e com maiores salários, contribuindo com a desigualdade de gênero. O pensamento machista é cultural e inerente aos diversos aspectos de uma sociedade, como a economia, a política, a religião, a família, a mídia, as artes, entre outros, tendo sido normalizado por muito tempo. Há apenas algumas décadas, esse comportamento é problematizado, especialmente pelos movimentos feministas que lutam pela igualdade de gênero, isto é, pela extinção da cultura machista nos diversos âmbitos da sociedade. Começa agora o nosso Papo Reto. Acompanhe. Perfeito. Como é bom e importante a gente falar sobre esse assunto, né? Como a gente viu no vídeo da nossa cultura, a gente cresce ouvindo história como a da Cinderela, em que o príncipe vai lá e elas têm que uma competir com a outra e ele vai escolher uma que está ali à mercê dele, né? E por aí vai. Mas a gente conversa com alguém muito especial, como eu adiantei para você. Ela é palestrante, escritora, uma mulher muito especial, Leila Navarro. Boa tarde, Leila. Via Skype, ela já está aqui? Tá aí. Como vai você? Boa tarde, Cláudia. Tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu, Leila? É um prazer sempre participar. Estou sempre com a Rede Vida, adoro, amo. Muito obrigada. Leila, esse tema para mim é muito caro, porque eu tenho ficado triste demais com as notícias, o alto índice de feminicídio e de relacionamentos abusivos que acabam prejudicando de forma muito drástica a mulher. Como é que você vê tudo isso? Eu também sinto. É uma coisa que a gente vai falar assim, ainda no pleno século XXI, né? Com tantas questões que nós temos, a gente tem que lidar com isso, que eu acho tão animalesco, para não falar outra palavra. Então, não tem mais sentido, né? Com tantos conhecimentos, com tanto que o planeta evoluiu, que o ser humano evoluiu, a gente está lidando ainda com isso. Eu acho uma coisa tão primitiva, né? Mas eu acho que nós estamos num momento muito importante, onde eu acho que a maior consciência, na minha opinião, pode ser que eu choque algumas pessoas, tem que ser da mulher. Porque eu mesmo fui educada de uma forma machista. Então, um monte de coisas que aconteciam à minha volta, eu nem percebia como machismo. Eu ia caminhando e não tinha consciência disso. Então, todo esse movimento do feminismo que começou com a igualdade, mas no fim, a questão não é só de igualdade, é questão totalmente de defender alguns direitos para que nós cheguemos a alguma igualdade. Eu acho que precisa muito da nossa consciência de estar não permitindo, tá para peraí. Porque eu acho que muitas vezes nós, como mulheres, mesmo, não nos damos conta. E ainda hoje, muitas mulheres jovens que já nasceram nesse meio ainda não se dão conta, né? Então, acho que a nossa consciência, enquanto mulher, entender o que é isso é muito importante.
E eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente se entende, a gente assume essa atitude, vai ser mais fácil de poder fazer com que os homens entendam. Porque nós convivemos como o tempo inteiro. Ou são nossos filhos, ou são nossos pais, ou são nossos maridos, ou são nossos colegas de trabalho. Então, na hora que eu me posiciono e que eu tenho uma atitude, eu já estou educando todo mundo que está à minha volta. Então, mulheres, unimos, entendamos o que é isso para poder mudar a história. Perfeito. Acho muito importante você falar da responsabilidade da mulher, né? Principalmente das mães, porque a gente que praticamente educa os nossos filhos. De que forma você viu que hoje, né, com o olhar de hoje, viu que a sua educação naquela época foi um tanto quanto machista? Em que detalhes, em que momentos? Então, eu acho que eu percebi isso, quer dizer, acho que a maior dor que eu tive foi quando eu me separei, né? Na minha separação. Porque quando eu me separei, é interessante isso, né? Isso faz mais de, mais de quase 30 anos, né? Que eu me separei, há 30 anos atrás. Quando você separava, a mulher que se separava, as outras mulheres não falavam com ela. As próprias outras mulheres não falavam. Era como se eu tivesse alguma doença, né? Eu perdi o casamento, perdi as amigas, perdi os relacionamentos, você perde tudo. O homem mais aceito, quer dizer, na época, era mais aceito na sociedade onde eu convivia do que eu, que era mulher separada. Parece que eu era sempre uma ameaça nos lugares que eu ia. Então, é muito interessante de ver como nós somos considerados uma ameaça e quando que o homem, ninguém entendeu por que separou, não separou, mas o homem é aceito em todo lugar. Foi o que eu comecei a perceber. Quando eu comecei meu processo de divórcio, foi muito interessante, porque naquela época, eu não entendia, mas eu não tinha direito a nada. Parece que ele que tinha direito a tudo. E eu que estava ficando com os filhos. Eu não casei para me descasar. E no fim, eu falei, gente, que mundo que é esse? O que está acontecendo, né? Então, acho que foi quando caiu a ficha que eu percebi, gente, esse mundo não foi feito para os dois lados, foi feito para um lado só, né? E no fim, sabe o que aconteceu comigo, Cláudia? Eu acabei cedendo. Quanto mais eu brigo, pior é. Cedi e toquei a minha vida. E daí eu venci, eu virei o jogo, eu fiquei melhor do que ele. No fim, um dia eu até telefonei e falei, eu queria te agradecer, por causa da nossa separação, eu virei a mulher que eu sou hoje, com iniciativa, empreendedora, com atitude, criei os 3 filhos, toquei para frente. Quer dizer, eu acho que não precisava ter passado, foi um sofrimento grande, acho que eu queria provar que eu era... E daí tem essa coisa, que parece que a gente quer provar que a gente é boa, porque na hora que você se separa, parece que você é ninguém, né? Te acharam não sei aonde, agora tchau, até logo, não serve mais. Então você fica tão machucada e você vê que brigar não adianta, que você quer dar o troco. E o troco, no meu caso, o que foi? Foi eu virar o jogo. Quando eu fiquei famosa, com sucesso, virei o meu jogo, eu me senti vencedora, né? Então, no fim, eu acho que eu descobri aí, né? Eu nasci normalmente, achei que era normal, que a gente não estava em nenhuma disputa. E no fim eu percebi que eu tinha que provar que eu era boa, que eu era poderosa, que eu conseguia fazer alguma coisa. Mas eu acho que isso foi há 30 anos atrás. Eu acho que hoje a situação está até um pouco pior, né, Cláudia? Está até um pouco pior, eu acho. Eu acho que é impressionante. A gente vai evoluindo como ser humano em várias questões, mas em relação ao machismo, não, né? Quando eu te perguntei sobre a educação, é porque eu acho que a gente, dando exemplo, aponta aí, dá uns alertas para as nossas amigas de casa que estão educando seus filhos, né? E eu me lembro, eu mesma, por exemplo, quantas e quantas vezes eu preparei o almoço com a ajuda da minha filha, ela me ajudou a colocar a mesa, ela me ajudou a lavar a louça e, de repente, o filho, tudo bem, pode voltar para jogar o videogame, pode voltar para assistir televisão, né? E outras atitudes, como o horário de chegada, ele pode sair, ela não pode, ou ele pode voltar mais tarde, ela tem que voltar mais cedo. Isso tudo você considera atitude machista também? Eu considero, mas eu considero que nós mesmos, mulheres, às vezes somos machistas, né? Porque você, quanto mãe, você estava sendo machista porque você estava alimentando essa atitude do seu menino, né? Exato. Quer dizer, que ele tem... Então, no fim, a gente acaba alimentando. Porque, como eu te falei, nós não temos consciência do tamanho que é a coisa e como a sociedade fez assim, construiu assim. Imagina, eu me lembro, não sei se era no seu caso, imagina, o melhor pedaço do frango era do meu pai, tudo era para o meu pai, entendeu? Depois, para os filhos homens, as mulheres eram as últimas que sentavam na mesa, se tivesse lugar na mesa para a mulher sentar, né? E comia depois, né? Então, assim, tinha uma história dessa. Quer dizer, que era muito engraçado. Mas como você já nasceu nesse métier, você vai empurrando isso para frente. Então, você leva isso culturalmente para frente e não fica discutindo. E eu acho que esse momento de discussão positiva, no bom sentido, né? De você estar tomando consciência, você revendo, você fazendo escolhas,
como seres humanos em evolução, em um processo de evolução, né? Eu já tratei meus filhos diferente. Todo mundo tinha que arrumar seu quarto, todo mundo fazia tudo igual, independente de ser menino ou menina. Eu já tratei diferente, né? Mas eu acho que eu eduquei meus filhos um pouco diferente. Tenho 2 meninas e um menino. E o menino era o mais novo. E não sei se foi isso, mas enfim, eles foram educados mais iguais. Não, perfeito. Eu falei desses exemplos, mas não que eu tenha feito isso sempre, mas me peguei já fazendo isso, protegendo o filho como homem, porque isso está em mim, né? E eu acho que isso que é interessante, a gente olhar que está na gente. Mas vamos fazer o seguinte, a gente continua esse nosso bate-papo daqui a 2 minutinhos. Agora vamos continuar a nossa conversa com a Leila Navarro. Cadê a Leila? Tá aqui ainda via Skype com a gente. Bom, e a gente está falando sobre machismo. Para quem ligou a televisão agora, um papo sério, um papo importante e urgente, porque a situação está cada vez pior. Leila, você acha que machismo tem cura? A sociedade pode reverter essa situação? Então, eu acho que pode, eu acho que pela educação, eu acho que esses tipos de programa, essas conversas. Mas eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa poderosa. E eu acho que o poder está nas nossas mãos. Então, assim, eu acho que eu posso conversar melhor com as mulheres do que com os homens, porque as mulheres, nós estamos no mesmo time, nós sentimos a mesma dor. Então, acho que tá certo a gente fazer esse movimento e abraçar essa causa. Então, eu queria tocar num assunto aqui com você, Cláudia, um assunto muito interessante. Eu sou empresária, sou mulher e tenho sucesso. O nosso modelo de sucesso empresarial é um modelo masculino. Então, a própria mulher, quando ela acaba tendo sucesso, ela acaba tendo uma postura masculina. Ela não sabe como é que é ser líder, como é que é ser sucesso como mulher, porque nós sempre vimos os nossos pais serem empresários e terem um sucesso. Então, a gente acaba tendo uma conduta, uma postura. Então, acho que nós, mulheres, temos que repensar isso e encontrar o nosso espaço. Como é que a gente pode ter sucesso, ser empresária, ser poderosa e ser mulher? Porque daí fica aquele negócio, a mulher poderosa tem até medo, lógico, porque as mulheres poderosas, elas ficam tão duras que fica pior que homem. Então, assim, não tem que ter medo de pessoa que tem sucesso, mas nós temos que encontrar esse lugar. Eu acho que nós estamos num século, né, que nós temos tendo essa oportunidade, e eu acho que desde a metade do século passado, a mulher vem aprendendo a ocupar algumas posições que ela não tinha. Então, uma mulher política, uma mulher empresária, uma mulher que seja uma gestora, que seja, enfim, que seja... Veja, as que ganharam prêmios, as cientistas, geralmente tudo é homem, não são mulheres, né? E muitas mulheres, para conseguirem ganhar prêmios, tinham que se passar por homens e não como mulheres. Então, eu acho que encontrar esse lugar como mulher, não tem que fingir que é homem e nem tem que ter atitude masculina, eu acho que já é um exercício contra o machismo. Então, nós, mulheres, temos que encontrar o nosso lugar. Nós também estamos numa evolução, nós estamos num crescimento. Não é só cutucar o outro, você tem que mudar. Nós também temos que mudar e aprender como é que é isso como mulher. O que você acha disso, Cláudia? Concordo com você. Na verdade, é só com a nossa mudança que o entorno muda, né? E você está falando da postura da mulher quando ela vira poderosa. As mulheres acabam usando até a roupa do homem, né? As mulheres empresárias, elas usam terninho. Já reparou isso? Né? Poucas ousam em usar um vestido, usar uma roupa mais feminina. Elas vão trabalhar de terninho, é camisa, é blazer, né? Mas é interessante isso que você está falando, a gente encontrar o nosso lugar, porque a mulher é um ser muito incrível, né? Eu sou mulher, eu sei que sou suspeita para falar, mas olha, ela dá conta de tanta coisa, né? E ela realmente é essa possibilidade de poder. É verdade. E eu acho assim, que o feminismo ou o machismo, não tá, aliás, são duas coisas tão diferentes, né? Porque eu acho que nós, como feministas, queremos encontrar a igualdade, onde todo mundo tenha direito, todo mundo seja igual. E no machismo, que era uma coisa que no século passado, há muitos anos atrás, o machismo era como se fosse o galanteio, como se fosse o homem que cuidasse da mulher. Ele era meio que um protetor. E depois virou essa coisa, né? Tão pejorativa e tão negativa que é o machismo, do jeito que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje. E o pior, Cláudia, é que nós estamos falando de um assunto que não é um assunto do Brasil, é um assunto mundial. Em todos os países do mundo é essa questão. Em algumas culturas piores que outras, porque tem culturas que são realmente uma tortura para a mulher. Eu tive na Índia, eu tive no Japão, eu tive na Arábia Saudita e tal, e você vê que, gente, eu falo assim, graças a Deus, nós reclamamos aqui da nossa situação, mas em certos países, gente, a situação é muito, muito pior para a mulher. É muito pior. Você falando isso, me dá a sensação de que a gente pode pensar também um pouquinho na questão do medo do homem, né? Esse machismo que saiu do cavalheirismo para uma postura agressiva, separatista. Será que representa medo dessa mulher que pode ficar mais poderosa que ele?
Então, eu acho assim que essa coisa de a nossa sociedade capitalista, ela é muito competitiva, né? E ela estimula a competição o tempo inteiro. Nós estamos chegando no século XXI e a palavra é colaboração, é cooperação. Tem que mudar esses co, né? É co. E co é estar junto. E a gente fica muito na competição em vez de na cooperação. Então, acho que nós temos que mudar esse olhar, né? Sei lá, eu acho assim, sabe assim, do que ensinar as crianças, que é lógico, eu vou competir esportivamente para ganhar. Mas se eu perder, não tem problema. Eu fiz o meu melhor. Mas naquele dia um tinha que ganhar, quem mais quer parabenizar o outro. Eu acho tão bonito quando a gente vê um esporte que os dois estão lá se matando. Quando o cara que ganha e o outro perde, o que perde aceita perder e chega lá e parabeniza e tudo bem, o outro valeu, entendeu? Quer dizer, eu acho assim, que tem que ser uma competitividade positiva e eu acho que nós temos essa maldade. Ou eu ganho ou não tem para ninguém. Pô, pelo amor de Deus, né? Então nós temos que evoluir nesse aspecto. Então a nossa sociedade ficou muito competitiva e daí o homem e a mulher fica competindo. Cláudia, eu não estou aqui para competir com o homem, eu não estou aqui para competir com ninguém, a gente quer mais é estar juntos. O mundo não teria sentido se fosse só mulheres, nem se fosse só homens. Tem que ter todo mundo, as mulheres, os homens e as outras situações que existem hoje, que nós temos que saber conviver com tudo isso. A diversidade é a palavra do século XXI. Vamos falar, para mim é CCD, é cooperação, colaboração e diversidade. Se a gente não souber lidar com isso hoje, você não pode estar vivo. E o próprio Covid está ensinando isso, né? Porque o que o Covid é? O Covid é mostrar que nós estamos todo mundo no mesmo balaio, no mesmo cesto, e que quando eu uso uma máscara é para te proteger. Nem é para mim cuidar, porque se eu tiver já com vírus, eu já estou com vírus, mas é para eu cuidar de você. Olha que coisa mais, que mensagem mais bonita. É verdade. Então, as pessoas não estão querendo competir, eu sou melhor que você. Ninguém é melhor que ninguém. Aliás, o Covid mostrou que ninguém é melhor que ninguém, porque pega Covid de qualquer pessoa, né? Não existe eu não pego porque eu sou todo poderoso. É muito interessante. Vamos cair na consciência, né? Então, acho que o nosso problema é que nós temos uma sociedade capitalista muito competitiva. E eu acho que tinha que saber equilibrar isso. Perfeito. O Rodolfo aqui da produção estava me falando uma coisa bem interessante, né? Que é importante pontuar. O machismo não é o contrário do feminismo. O feminismo não nasceu para derrubar o machismo, né? Na verdade, o feminismo, ele vem no sentido de fazer valer direitos iguais, né? Fazer valer respeito mútuo. Então, às vezes os homens pegam o machismo de forma pejorativa, acho que já pensa-se feminismo de forma pejorativa. E não é nada disso que as mulheres querem e precisam, né? Porque você falou uma coisa legal, porque sim, no machismo, o homem quer sempre ser o maioral e a mulher ser menos, né? Oprime a mulher. Então, muitas pessoas que não sabem o que é feminismo, acham que o feminismo é o contrário. É a mulher reprimir o homem, reprimir não é isso, né? Então, ela é bem legal a gente colocar isso bem claro. Joia. Leila, foi um prazer revê-la, conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito bom pensar aí nesse assunto. Obrigada. Eu peço para quem está assistindo a gente aqui na Rede Vida, é tão maravilhosa, que me siga nas redes sociais. A gente faz uns trabalhos bacanas e eu ajudo as mulheres, principalmente, a se empoderarem e não terem medo de se assumirem todo o seu potencial. Porque a gente tem que estar inteira para poder arrumar esse planeta Terra. Com certeza. Leila Navarro, oficial. Beijo, Leila. Bom final de semana para você. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. É isso mesmo. A gente tem que lembrar da força que a gente tem. E saber colocar de forma feminina, né? Isso é interessante também. A mulher não precisa ir não, mas é assim não, somos iguais, vamos conversar. E a gente tem que aprender uma coisa, a falar muito daquilo que a gente está sentindo, sem apontar dedo, né? Isso para homem e para mulher, isso vale para qualquer relacionamento. Mas fale do que você está sentindo quando você precisar se colocar, sair de uma relação machista nesse jeito pejorativo de ver, né? Onde o homem é o maioral e quer colocar você lá embaixo. Conversa, fala dos seus sentimentos, fala das suas necessidades, tá bom?